Inicio o curso agora, o treinamento, com essa parte de aspectos legais. Não vou me prender muito à parte de regulação e tudo mais, mas só passando algumas resoluções aqui para vocês verem de onde a gente está embasado, para saber certinho onde é o respaldo legal de cada etapa aqui, né? Tem resoluções normativa 414, né? A resolução normativa 235, a 517, a 482 e a 687, que são muito importantes, que trata realmente do sistema com geração distribuída, e a 687 que veio para complementar essa 482. Temos também procedimentos de distribuição, que é o PRODIST, temos os módulos 3, 4 e 8, que são os mais importantes para nós aqui, falando de solar fotovoltaico, e normas de concessionárias locais. Temos a BNT também, né, as NBRs para o sistema fotovoltaico, temos duas, temos uma 16149, que trata basicamente de características de interface de conexão com a rede, e a 16274, que trata de requisitos mínimos para documentação. E temos a 5410, a NBR 5410, que são instalações elétricas de baixa tensão. Temos portarias de metro também, né, onde estabelecem aí registros de inversores, de módulos, né, onde a gente vai ver que a gente vai precisar também, principalmente de novo em projetos. Eu não quero me prender muito também em parte técnica nesse treinamento, nessa mentoria. Eu quero mais focar com vocês na parte de argumentação, de diferenciais, de pontos chaves para você ter sucesso nas suas vendas, né? Você falava que você trabalhava com energia solar para alguém e falava, eu tenho isso na minha casa há mais de 10 anos. Mas na verdade o que ele tinha lá era o quê? Era aquecedor solar, era o aquecimento solar. Através de painéis ali, né, de placas que aqueciam a água e depois iam para coletores, né, os boilers. Depois você utilizava aí na sua residência para tomar um banho ou para uma torneira de água quente ou tudo mais. O nosso aqui é o sistema solar fotovoltaico, que é o que a gente está, o objetivo do nosso estudo aqui, né? Ele é a energia que provém do sol, né, que a gente vai absorver, só que através da luz visível. Então, através disso, eu vou ter a geração de energia elétrica. Agora também eu vou falar para vocês um pouco sobre a parte de inclinação. A inclinação é em função da posição do sol, né? Por quê? Vamos lembrar então lá daquelas aulinhas de novo de geografia, onde a gente falava de solstício. Você lembra do solstício de inverno? Onde o sol está passando lá mais baixo, no 21 de junho, né? Então, isso aí seria ideal o quê? Que eu tivesse meu módulo mais inclinado ou menos inclinado? Mais inclinado, né? Dessa forma eu teria uma captação dessa irradiação muito mais otimizada. Já ao contrário, já no solstício de verão, que o sol está lá mais alto, era melhor que eu tivesse meu módulo menos inclinado assim ou mais inclinado? Menos inclinado. Dessa forma eu teria uma captação melhor. Então eu tento colocar sempre numa posição intermediária. Qual que é essa posição intermediária? A latitude. Dessa forma, num balanço geral, o ano todo, eu tenho o melhor rendimento do meu sistema. Então sempre fique de costa para o telhado, que você vai ver aonde ele vai estar olhando também, e com a bússola você vai ver. Só que tomem cuidado com uma coisa. Alguns aplicativos de celulares, ele vai estar configurado para o norte magnético. Você sempre tem que configurar o norte geográfico, que ele é o que importa para nós aqui, quando a gente está estudando solar fotovoltaico. A gente chama a orientação de desvio azimutal. É a orientação do telhado, né? Só que esse desvio azimutal, a gente sempre, para ficar mais fácil por convenção, eu coloco que é o menor ângulo, que eu tenho o telhado olhando, né? Onde o telhado está olhando com o norte geográfico. Ou seja, é a posiçãozinha, por exemplo, aqui, ó, meu telhado está olhando aqui para cima. Então ele está 30 graus de desvio azimutal em relação ao norte. Eu sempre gosto de olhar, para me facilitar, a parte do quadrante. Então ele está no quadrante entre norte e leste. Ele está 30 graus nordeste. Pronto. Vale a pena eu fazer isso aqui? Vamos ver, né? Primeiro, se você for fazer, realmente faça um projeto estrutural disso. Não joguem só em cima do telhado e de qualquer jeito. Isso aqui, essa foto aqui já dá para ver que isso aqui não suporta nada. Bate um vento disso aqui, vai levar esses módulos todos embora, né? Então, você tem que trabalhar com credibilidade, principalmente, né? Quem trabalha com vendas tem que trabalhar com credibilidade. Você vai usar o portfólio que você tem para vender mais. Então, imagina se você tem um portfólio, infelizmente, queimado a imagem por causa de um problema desse de engenharia. Com certeza você vai estar realmente prejudicado, né, na parte comercial. Esse gráficozinho aqui, ó, você consegue em algumas plataformas, né, inclusive no próprio software ele te gera também o Radiasol. Essas perdas em função de orientação e inclinação. Essa aqui é específica para Belo Horizonte. Por que eu sei que ela é específica também para Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte está lá numa latitude de
de 22 graus. Então 22 graus aqui, orientado para o norte, é onde eu tenho 100% de aproveitamento da irradiação. Então ótimo. Vou lá, vou traçar. No meu caso ali eu falei que eu tinha 40 graus, né, de desvio azimutal no quadrante norte e leste, nordeste. E eu tenho 30 graus de inclinação do meu telhado. Então caiu lá, ó, nessa aqui. Essas curvas aqui que a gente está mostrando nesse gráfico, né, nesse esquemático aqui, equivalem às perdas que eu tenho do meu sistema fotovoltaico em função de orientação e inclinação. Então digamos que eu caia no meio aqui. Quanto que eu vou ter de aproveitamento? 95%. Custa 5 mil para eu colocar toda a estrutura para corrigir de 40 graus, né, para 0 e 30 graus do telhado cerâmico para 22, que seria o ideal, né? Vai valer a pena? Opa, vamos ver. 12 vezes 12, 144. 144 reais no ano que eu estou deixando de ganhar. Beleza. Vezes 25 anos que é a vida útil, quanto que dá? 3.600. É menor do que o valor da estrutura. Ou seja, o ganho que eu vou ter de energia, o que eu vou deixar de ganhar, é irrisório nesse sentido aqui, perto do valor que vai custar a estrutura e toda a parte também de manutenção, né, desse sistema. Então, nesse caso aqui, que na maioria das vezes para o cliente residencial, não vale a pena fazer nada de adequação assim para corrigir orientação e inclinação. O pessoal está comentando muito que muita gente está querendo ficar isolado da rede, né? Ou já é isolado da rede e está querendo ter acesso à energia, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse sistema off-grid, ele exatamente oferece essa solução para locais isolados, para cargas especiais, né? Então, eu vou colocar meu sistema fotovoltaico lá, vou colocar os painéis, né? Os módulos fotovoltaicos, vou ter um banco, vou ter um inversor fotovoltaico também, eu vou ter um controlador de carga e vou ter um banco de baterias. Nesse caso aqui, eu vou estar desconectado totalmente à rede. Falando com vocês um pouco de sistema também isolado, off-grid, só que agora para bombeamento de água. Eu acho essa solução bem interessante. É uma solução que não usa baterias aqui no caso. Ela vai ser o módulo fotovoltaico, um controlador também e um inversor, né? E uma bomba, onde eu vou, claro que eles vão ter tudo que se compatibilizar, né? Não é uma bomba normal. E eu vou ter também um reservatório. E aí eu não preciso ter mais a bateria para gerar, para eu ter energia quando eu não precisar. Aonde eu vou armazenar essa energia vai ser aonde? No reservatório. Esse sistema conectado à rede, ou on-grid, ele é o mais evidente aí, é o que a gente vai ser o objeto do nosso estudo, né? Aqui que essa mentoria aqui é justamente focada nesse tipo de sistema. É um sistema simples, né? Simples, e vou explicar de uma forma bem objetiva para vocês. Tá lá o sistema fotovoltaico, tá? Os módulos fotovoltaicos no telhado. Eu vou ter um inversor fotovoltaico. Essa energia é gerada pelos módulos em corrente contínua. Eu preciso do inversor para converter em corrente alternada. Ele vai injetar direto na rede aqui, no quadro geral ou algum outro ponto de conexão com a rede. E eu vou atender prioritariamente as minhas cargas. Então lembrem-se disso, eu vou atender prioritariamente. Primeiro eu atendo todo o meu consumo e aí, opa, estou gerando mais do que eu consumi. O que vai acontecer? Você vai ter um excedente de energia. Esse excedente de energia, você não vai precisar armazenar em bateria. Hoje você já pode injetar esse excedente na rede e aí a bateria é a própria rede, é a própria concessionária de distribuição. E como que ela vai saber que que você vai ter lá essa energia armazenada? Eles vão trocar o medidor. O medidor que antes media só a entrada de energia, ele vai ser um medidor bidirecional que vai ser trocado e vai medir a entrada e a saída, de uma forma bem simples. Dessa forma, no final do mês, você vai vir lá a sua conta, o que você consumiu da rede, o que entrou e o que você injetou. Por exemplo, um perfil residencial. O maior ponto de consumo no perfil residencial, ó, aqui são as horas do dia. É a hora que chega do trabalho, vai tomar banho, jantar, né? Aí tem o pico de consumo. Só que o pico de geração do sistema é durante o dia, né? Principalmente perto do meio-dia. Então ele fica dessa forma. O sistema vai gerar para atender uma parcela daquele consumo lá da casa, da residência, né? E a outra parcela, essa parcela A, ela é gerada em excedente, ou seja, ela é injetada na rede. Então é bom a gente entender que já no perfil comercial, já é ao contrário o perfil do consumo, né? O consumo do perfil residencial normalmente é nos horários comerciais, entre 6 horas e 18 horas
ali 6 horas da tarde, né? Então, coincide também com a geração. Então, se tiver uma parcela, ela é mínima, a parcela que vai ser injetada na rede. Por quê? Toda parcela gerada já vai ser consumida instantaneamente. Mostrando para vocês alguns principais componentes do sistema fotovoltaico, on-grid, né, que a gente chama também, conectado à rede. São os módulos fotovoltaicos que têm a geração de energia, o inversor que vai fazer a conversão de corrente contínua em alternada, a string box é um quadrinho onde tem proteções, né, para corrente contínua. O quadro de proteções CA são proteções para corrente alternada, depois de ter convertido já de corrente contínua para alternada. Os cabos, né, tem cabos especiais para o solar, estruturas de fixação, isso é importante, principalmente para o pessoal de vendas. O pessoal sempre pergunta, né, olha, mas como que eu vou fazer isso? Vai dar goteira no meu telhado? Vai ficar infiltrando? Não, para cada tipo de telhado existe uma estrutura correspondente. Isso é muito positivo para nós, né? Porque elas entram certinho, elas são feitas sob medida para cada telhado, certo? Então temos também o medidor bidirecional, que é o equipamento lá que vai ser trocado pela concessionária, que vou conseguir contabilizar tanto essa energia injetada na rede quanto a energia consumida. Isso aqui numa igreja, por exemplo, ó, bem bacana como foi feito. Então daqui a pouco você pode oferecer até para um cliente que quer colocar um desenho do logo da marca dele ou o nome da marca dele. Você pode fazer ter a criatividade aí e colocar alguma coisa até na proposta, né? Para que você tenha o grande fato da questão do comercial, você tem que causar impacto no cliente. Um impacto de forma positiva, né? E aqui mostrando para vocês que para cada tipo de telhado, ó, existe uma estrutura correspondente. Então pode tranquilizar o seu cliente que ele não vai ter problemas com infiltração. Manutenção do sistema, gente, praticamente zero, né? Depois que colocar o sistema fotovoltaico, praticamente nunca mais você vai se preocupar. É tranquilo, a única manutenção seria a limpeza dos módulos, né? E um possível reaperto de estrutura, de conectores, né? São coisas aí de manutenção preventiva e não corretiva. Mostrando para vocês também um pouco de diferenças entre inversores e microinversores, né? Para sistemas residenciais, eu acho que é interessante até a utilização do microinversor, né? Mas tem que ver caso a caso, né? O custo do microinversor talvez seja até um pouco mais elevado do que do inversor de parede, do inversor string, né? E claro que ele vai estar no telhado, o microinversor, ele vai estar disposto a intempéries, ao sol, temperatura, então talvez a vida útil dele fique um pouco mais prejudicada. Se eu tivesse um módulo aqui com a geração prejudicada de 70%, de 30%, os outros módulos também ficariam. E já no microinversor isso torna interdependente, né, as conexões elétricas. Um módulo não ia prejudicar os outros. A minha sugestão é a seguinte, sempre, claro, vocês vão sempre ajudar, né, para fomentar para o negócio acontecer, mas sempre tentem pedir para o seu cliente entrar em contato com o seu gerente e mostrar a proposta e ver qual que seria a taxa de juros que ele ia conseguir. Sempre priorizem também cooperativas, que eu acho que na maioria das vezes, nas experiências que eu tive, são as que possuem as melhores taxas. Pré-dimensionamento. Por que eu chamei de pré-dimensionamento? Aqui nessa mentoria de vendas, né, a gente não precisa saber a fundo dimensionar o sistema fotovoltaico, principalmente das características elétricas do sistema. Mas a gente precisa entender e saber dimensionar pelo menos a potência necessária a ser instalada para cada demanda do cliente, ou seja, em função do seu consumo. Essa parte de indicadores, porque é de grande importância, né, para transmitir informações e numa análise de negócio, né, para o cliente verificar que realmente o sistema fotovoltaico é um negócio muito bom. Só que aqui a gente tem um pequeno empecilho. O cliente ele não enxerga investimento, o dinheiro que ele deixa de gastar, né, um dinheiro que ele economiza. Para ele investimento é dinheiro que está entrando. Mas aí você vai colocar isso na cabeça dele, mostrar para ele o seguinte: olha, o dinheiro que você está economizando, você poderia pegar e colocar e começar a investir isso aí, né? Colocar em algum fundo de investimento, enfim, que seja qualquer investimento que ele deseje fazer, certo? Ou até mesmo, imagina, tem muita gente que fala, ou eu troco meu carro ou eu compro um sistema fotovoltaico. Eu digo para ele assim, olha, você troca seu carro em quanto tempo? Ele fala, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Olha, daqui a pouco com a economia que você tem, você já vai conseguir trocar seu carro todo ano,
né? Então é interessante você mostrar para ele o benefício que ele está tendo, né? Porque o cliente ele quer ver o benefício, certo? Em geral aí, para os módulos fotovoltaicos, está girando em torno de 10 a 12 anos a garantia de produto, a garantia de fabricação, né? Que é contra defeito e algum problema caso você tenha com ele. E tem também a garantia de desempenho. Isso aí é que vem todo mundo fala e enche a boca para falar, né? Que é o quê? No primeiro ano, o módulo sempre tem uma queda de produtividade maior, né? Que é em torno aí de 2 a 3%. Então ela cai um pouco mais. Aqui nesse caso aqui para esse módulo foi de 2,5%, né? E a partir do primeiro ano, ó, ele já cai um pouco menos, ele cai em torno de 0,5%, 0,7%. Ou seja, garantindo que lá no final da vida útil de 25 anos, ainda esteja gerando 80% do inicial. Então essa é a garantia de performance.